Meus amigos, belezinha? Terceiro bloco. Tiraram o intervalozinho de descanso? Não tirou? Beleza. Vamos juntos, firmes e fortes. Estudando a função polinomial do segundo grau. Vamos fazer o caso 2 da situação. Fizemos o caso 1, que é o caso que nós temos um ponto e y. E agora vamos para o caso 2. Dois pontos. Assim, no outro caso também nós temos dois pontos. Só que no outro caso nós temos um ponto que é o valor de B e o outro ponto xy. Aqui nós temos o ponto 1, x1, y1. E teremos o ponto 2, x2, y2. Aí o que acontece? Nós temos o A. Vou botar aqui a dica de cálculo. Primeiro passo, nós vamos calcular o A. Que o nosso A é o chamado coeficiente o quê? Angular. E aí o A será igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Segundo passo. Escolher um ponto. Pode ser P1 ou P2 e escolher um ponto. Escolher um ponto. Depois jogar na fórmula y é igual a x mais 1. Escolher um ponto. Depois jogar na fórmula y é igual. Botar aqui só em etapas. Então aqui é a primeira parte. Botar assim em cada espaço. Escolher um ponto. Depois jogar na fórmula y é igual a x mais b. Que nesse caso, o ponto será o valor de x e y. O A você acabou de descobrir. Aí vai ficar faltando descobrir quem? O valor de b. Então por isso que você vai fazer a aplicação da fórmula do A, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Dessa forma você vai descobrir o coeficiente angular. Feito essa descoberta, você parte para a segunda etapa da história. Tranquilos? Beleza? Vamos embora. Vamos brincar. Fazer lá o nosso gráfico. Então está aí, você observa que esse ponto de cá, que eu vou colocar aqui em azul, é o valor de B. Só que esse ponto aí tem um problema. Qual é o problema? Ele não foi fornecido na questão. Ele não forneceu. Ele só me deu um ponto 1, que seria o ponto 1 e 8, e um ponto 2, que será o 3 e 12. Então ele não me deu o valor de B. Então eu fico naquela segunda situação, caso 2, que é quando eu tenho dois pontos aleatórios, ou seja, dois pontos, um valor para x e um valor para y na história. Então P1
nós temos 1 e 8. P2, nós temos 3 e 12. E é isso que nós vamos fazer. P1 igual a 1 e 8. P2, 3 e 12. Ó, não pode esquecer, viu? Você está aqui. Olhou para baixo, achou o x igual a 1. Olhou para o lado, y8. Não pode esquecer que o primeiro número é x e o segundo número é quem? Y. Aí eu vou para o segundo ponto. Para baixo, x3. Para o lado, y12. Não pode esquecer, o primeiro número é x e o segundo número é igual a 12. Vou apagar aqui do lado de cá. Vocês podem dar uma paradinha lá para copiar aquela outra parte. Beleza? Tranquilos? Aí nós temos o seguinte, ó. Vem comigo. Vamos trabalhar aqui a relação P1. 1 e 8. P2. 3 e 12. Então 1 e 8, 3 e 12. O A é o y2 menos y1 sobre x2, x1. Então nós temos x1, y1, x2, y2. x1, y1, x2, y2. Então, ó, cuidado agora para não se atrapalhar. Então, escolhi esse como ponto 2. Então, é y2, 12, menos y1, que é igual a 8. Sobre, ó, x2, que é o número 3, menos x1, que é o número 1. Então, 12 menos 8, 4, dividido por 2, vai dar igual a 2. Então, o nosso coeficiente angular corresponde a quanto? A 2. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é escolher um ponto. Tanto faz você escolher como P1 e P2. O resultado final obrigatoriamente vai ter que ser o mesmo. Então eu vou escolher P1. 1 e 8. Sendo chato, aqui é x e aqui é y. E o nosso A, nós já descobrimos que é 2. Por que isso? Porque eu vou aplicar na fórmulazinha. Qual é a nossa fórmula? Y é igual a x mais b. E aí é só brincar de substituir. O y é igual a 8. O a é igual a 2. O x é igual a 1 mais b. Então 8 é igual a 2 mais b. Então nós temos aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. Tá certo? Então, passar o b para o outro lado, menos b, passar o 8, menos 8. Então, menos b, soma de elementos com sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, nós descobrimos que o valor de menos b é igual a menos 6. Só que isso não pode acontecer. Então, eu vou multiplicar por quanto? Por menos 1. Então, b igual a quanto? A 6. Multiplica por menos 1, e aí o valor de b é igual a 6. Então está aí. Deixa eu passar aqui rapidinho. Vou apagar ali do outro lado e beber água. Beleza, meus amigos, tranquilos? Então o valor de b corresponde a 6.
Vamos fazer um caso 2? Vem pra cá. Vamos brincar um pouquinho aqui. Vou botar aqui o ponto menos 1, 3. 5. Então já mudou aí um pouquinho, né? Tá bonitinho o gráfico. Eu gostaria de pedir a vocês aquele velho favorzinho. Dá uma paradinha na aula e monta a relaçãozinha aí. Beleza? Porque tem que treinar, lembre-se. Matemática é uma questão de prática. Então, nós temos P1 e P2. P1, nós temos menos 1 e 3. Ô Bruno, me tira uma dúvida. Eu posso escolher esse ponto de cá como P1? Pode, tanto faz. Eu tenho esse hábito de escolher o primeiro que eu vejo, da esquerda, o segundo depois eu boto P2. Mas eu poderia escolher esse P2 e aquele P1, tanto faz. Beleza? Então, P2. 5, 21. Vou botar ali do outro lado que a gente vai fazer ali. Então tá aí a seleção dos pontos. O primeiro ponto, menos 1 e 3. E o segundo ponto, 5 e 21. Vamos colocar aqui. Então P1, menos 1 e 3. P2, 5 e 21. Não pode esquecer, ó gente. Aqui x1, y1. Aqui x2 e aqui y2. Temos a nossa formulazinha que o A é igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. y2, 21, menos y1, 3. Então, 21 menos 3. x2, 5. Cuidado agora, viu? Para você não se perder. É menos x1. Só que o x1 ele é negativo. Então o que eu faço? Menos 1. Então, ó. Só para arrumar aqui. 21 menos 3. 5. Menos com menos. Vai dar mais. É como se tivesse aqui, gente, menos 1. Porque esse parênteses aqui ele tem uma função de produto. Por que eu digo assim, menos com menos dá mais? É porque como se tivesse aqui, ó. Então, menos 1 vezes menos 1 é uma multiplicação. Aí eu aplico aquele joguinho de sinais. Menos com menos dá mais. Então, 18 dividido por 6 é igual a 3. Que será o nosso coeficiente, o que? Angular. O nosso coeficiente angular é igual a 3. Pronto. Feito isso, o que eu faço? Parto para a segunda etapa. Só vou tirar aqui esse daqui para não confundir, viu? Foi só a explicação porque eu digo que menos menos é mais aqui. Então, o segundo passo. Vamos escolher P2, que pode qualquer ponto. 5 e 21. E o valor de A é igual a 3. O que você não pode mudar é a fórmula. Qual é a fórmula? Isso, que lindo. Y
é igual a x mais b. Não pode esquecer, o 5 é o x e o y é o 21. Então nós temos 21, que é igual o a é igual a 3, o x é 5 mais b. 21, 3 vezes 5, 15, mais b. Aí vamos jogar 21 para um lado, 15 para o outro. Então menos b é igual a 15 menos 21. Ó, de novo deu 6, né? B igual a 6. Tranquilos? Beleza? Então está aí a nossa lei de formação. Acabei nem botando na outra questão, no outro exemplo, mas é isso, ó. F de x, x mais b. Então, 3x mais 6. Então essa é a lei de formação do gráfico aí selecionado. F de x é igual a 3x mais 6. Tranquilos? Beleza? Vou passar aqui rapidinho. Vou apagar ali. Então, gente, não tem dificuldade se você seguir esse passo a passo. Tá certo? Então esse é um caso aí bastante cobrado em prova, essa transformação. Vamos começar a fazer agora algumas questõezinhas de função. Assim, de 100 provas que tem o edital escrito função, uma cai, mais tardar 2, na pior das hipóteses. Mas isso não significa dizer que você não vai estudar. Joga na tela. Primeira questão. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Sendo x o número de unidades produzidas, escreva a lei da função que fornece o custo total de peças. Então, observe. O meu custo total, ele vai variar de acordo com a quantidade que eu produza. Então eu vou ter um custo de 50 centavos por unidade produzida. Então por isso que eu coloquei 0,5x. Porque se eu produzir uma unidade, eu vou gastar 50 centavos. Duas, R$ 1,00. Três, R$ 1,50. Então eu não sei quanto é o custo disso. Eu sei que quanto maior a minha produção, maior o meu custo variável. Porque ele está relacionado com a quantidade produzida. Põe na telinha. E além disso, independente de eu não produzir nada, eu tenho um custo fixo de R$ 8,00, que é o custo da produção de nada. Mesmo que eu não produza nada, eu gasto R$ 8,00, que por exemplo são os funcionários, é a luz, é o IPTU, é a água, é o aluguel, enfim. É aquele custo fixo. É aquele custo que é independente da quantidade produzida. Lembra que eu comentei com vocês que o nosso A, ele é o fator de quê? De aumento. Então, por que o fator de aumento? Porque ele está relacionado com um termo, ou seja, com a quantidade, nesse caso, produzida. Então está aí a sua lei da função, 0,5x mais 8. Beleza? Vamos para outra aí? Calcule o custo de 100 unidades. Então o que é que você faz? Você sabe que a lei de formação é igual a 0,5x mais 8. Aqui eu botei T, mas é x. Deixa eu apagar aqui. Então quando eu digo custo de 100 unidades, eu quero saber C de 100. Olha aí, o valor numérico de uma função. Então é só substituir no lugar do x o 100. Então é 0,5 vezes 100 mais 8. Não esquece que na expressão numérica, primeiro devemos o que? Multiplicar. Então o custo de 100 unidades
é igual a 50, que é o resultado dessa multiplicação, mais 8. Então eu vou ter um custo de 58 unidades, ou 58 reais nesse caso aí. Então para produzir 100 unidades, eu vou ter um custo de quanto? De 58 reais. Beleza aí, meus amigos? Tranquilos? Então, observe a seguinte situação. Ele pode pedir a você um entendimento, e aí eu gostaria de botar para vocês uma dicasinha. O A é a taxa de variação. Então, está relacionado com algo, com a quantidade que eu produza, né, a quantidade que eu venda, enfim. E B, ele é o valor fixo. Ele também pode ser valor fixo, valor de hoje. Então, quando você observar essas expressõezinhas, você está falando de B. Porque ele pode fazer uma função entre o tempo e o preço. Então, se ele disser, um produto hoje custa 10 mil reais, e ao longo do tempo ele vai decrescendo de forma linear. Então, você já sabe que você tem o B. Uma outra coisa é uma relação linear, seja de crescimento ou decrescimento, está associado a uma função polinomial do primeiro grau e também está associada a uma PA, que trata-se de uma progressão aritmética. Então, se ele falar assim, poxa, um termo cresce ou decresce linearmente, ou seja, ele está trabalhando com você um conceito básico da relação de PA ou função do primeiro grau. Aí vai depender do seguinte, se ele trabalhar um gráfico e informar a você que esse gráfico, os valores estão crescendo ou decrescendo de forma linear, função polinomial do primeiro grau. Agora, se ele der só números soltos, você pode responder pela progressão aritmética, a PA. Não se preocupa que nós vamos estudar ao longo do nosso curso ainda, falta ainda PA, muita coisa. Se eu não me engano, a próxima aula é função polinomial do segundo grau, deve ser com certeza. Aí eu não sei se vem PA e PG, se vem geometria, não sei, estou um pouco perdido agora, não lembro assim de cabeça não. Então bota aqui, pessoal, por favor, dá essa paradinha especial, gente, principalmente se você for formado em contabilidade, outras coisas, que trabalha essa relação lá, e vocês viram isso em contabilidade. Então não esquece que o A é a taxa de variação, o valor variável, que é o valor que depende de uma relação, ou seja, é o valor que depende de uma produção envolvida. Ok? Ô Bruno, só para matar aí uma dúvida. Por que a função polinomial do primeiro grau está associada a uma PA? Porque uma PA ela possui um crescimento ou decrescimento constante. E para vocês terem só uma noção de curiosidade, a razão da PA equivale ao A, ao coeficiente angular. Lembra que eu botei que o A, ele que vai aumentando a relação da função, vai aumentando o A igual a 2. Então a função vai aumentando de 2 em 2. Para cada um passo que eu der para x, o y, que é o resultado, aumenta 2 casas. Então por isso que você tem esse processo. Eu até sou fã, eu sempre digo assim ao pessoal, acho que hoje tem tantos assuntos matemáticos que sinceramente poderiam ser cortados. Porque você pode trabalhar a função polinomial do primeiro grau com a PA. E até ficaria até mais fácil para o aluno entender isso. Então, por exemplo, o x seria a posição. E o y é o valor da expressão. Então, quando eu digo A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, na verdade estou dizendo x1, x2, x3, x4, x5, x7, x8. E aí os resultados. Por exemplo, A1 igual a 3. Ou seja, A1, x1, x, no x assumindo o valor de 1. 3 é o valor de y. Então, quando x é 1, y é igual a 3. Então, você tem essa associação. Você pode dizer que a progressão aritmética, ela também é uma relação de função polinomial do primeiro grau, como também a função polinomial do segundo grau, em um determinado intervalo restrito, ela também é uma PA. Então fica essa curiosidade aí para vocês que é interessante, né? Sou até favorável a isso. Enxugar o conteúdo matemático
do ensino médio, eu sou favorável a isso. Até porque tem muitos assuntos, sinceramente falando, eu acho que para muita gente não serve. Trigonometria nem tanto, mas números complexos, polinômios. Eu acho que você deveria focar isso aí na parte inicial dos cursos de exatas. Eu acho muito mais interessante. Mas, enfim, fazer o que, né? Nosso país. Pessoal, no próximo bloco, vamos matar as questõezinhas que temos aí. E aí fechamos essa parte de PA, beleza? Então, te espero no último bloco.